Boa noite, queridos e queridas irmãos e irmãs aí da Escola Espírita Jesus de Nazaré. É com muita alegria que mais uma vez a gente participa da tarefa de divulgação espírita que é sempre promovida por essa casa. Alegria em poder servir a Jesus por meio da oportunidade que os companheiros estão me dando. E a gente irá trabalhar nessa noite o tema Você pode mudar a sua vida. A gente quer de antemão avisar que não é um tema de mútua ajuda, não é um tema inclinado ao positivismo, mas que também tem a sua vertente, porque, na verdade, a doutrina espírita é consoladora, é uma doutrina motivadora, ela é motivacional. Mas o que vamos apresentar aqui vai além de um conceito onde simplesmente a força do pensamento poderia, e com certeza muda, muita coisa, mas nós que somos espíritas, através de um conhecimento de algo chamado planejamento reencarnatório, sabemos que a força do pensamento, embora funcione, ela encontra suas limitações. Então, em cima desse tema, a gente vai discorrer e trazer informações do Espiritismo. Fica aqui o nosso abraço carinhoso ao nosso companheiro Mauro, agradecendo o convite a todos os irmãos aí da Escola Espírita Jesus de Nazaré. A gente poder iniciar trabalhando o tema, então, eu queria convidar os companheiros a fazermos uma leitura preparatória. E a gente separou a leitura aqui do livro... Meus slides deu uma travadinha, o que aconteceu? Só um instantinho, companheiros. Faltou ligar o passador de slides. Vamos lá, então. A leitura será do livro Pão Nosso, e nós temos dito no início das lives de que a ideia, a proposta de uma leitura preparatória, como o nome já nos diz, é nos preparar para esse momento. Porque a gente sabe que a ambiência espiritual, os recursos espirituais já estão prontos. A espiritualidade amiga já, de algum tempo, vem preparando esse momento para que, efetivamente, a mensagem cale em nossos corações, nos traga equilíbrio, paz e serenidade. Mas a questão está em nós nos sintonizar com esse momento. Então, a proposta é que a gente nos mantenhamos atentos à leitura e comecemos agora a ser parte desse trabalho, dessa live, contribuindo, colaborando com a energia que emana dos nossos corações, com os nossos sentimentos, com as nossas vibrações, nos mantendo atentos para também recebermos nós mesmos os benefícios. Então, o livro Pão Nosso, ele é de autoria espiritual de Emmanuel e é psicografado por Francisco Cândido Xavier. E a lição que nós reservamos aqui para introduzir, repetindo o tema Você pode mudar a sua vida, é a lição 79, que traz como título O Mas e os Discípulos. E Emmanuel vai escolher uma fala de Paulo de Tarso, escrevendo a carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13, guardem bem esse versículo. Tudo posso naquele que me fortalece. E em cima do texto vem os comentários de Emmanuel. O discípulo aplicado assevera: de mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. O aprendiz preguiçoso declara: não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. O primeiro galga a montanha da decisão, identifica as próprias fraquezas, entretanto, confia no divino amigo e delibera viver-lhe as lições. O segundo estima o descanso no vale fundo da experiência anterior, reconhece as graças que o mestre lhe conferiu, todavia, prefere furtar-se a elas. O primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. O mais é a conjunção que nos processos verbalistas
habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Colocada à frente do santo nome, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, localizada depois dele, situa-nos a indecisão e a ociosidade, a impermeabilidade e a indiferença. 3 letras apenas denunciam-nos o rumo. Assim, recomenda os meus princípios, mas Jesus pede outra coisa. Assim, aconselha Jesus, mas não posso fazê-lo. Através de uma palavra pequena e simples, fazemos a profissão de fé ou a confissão de nossa ineficiência. Lembremos-nos de que Paulo de Tarso, não obstante apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar vitorioso aos filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Profundas, como sempre, as palavras do benfeitor espiritual Emmanuel, para introduzirmos essa palestra da noite. Eu quero convidar os companheiros a fazermos uma oração. Eu quero convidar os queridos amigos a fecharmos os nossos olhos e trazer à nossa tela mental a imagem de Jesus. E concentrados nessa imagem, que não importa qual ela seja, mas que ela nos reporte ao registro da presença de Jesus. Vamos dizer ao amigo da Galileia: Mestre Senhor, dissestes em teu evangelho que onde houvessem 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu te farias presente. É nessa confiança que nós queremos agradecer a tua companhia entre nós, por meio de vossos emissários, vossos prepostos de luz, e rogar que esses amigos possam nos estender os melhores eflúvios de luz e paz, promovendo em nossos corações o equilíbrio, a serenidade. Ajuda-nos, Senhor, a sair desse momento levando a mensagem de reflexão para o nosso coração, a fim de que, mais tarde, ao longo dessa noite, possamos refletir em tudo que temos feito e como temos entendido o que fazemos. Auxilia-nos, Senhor. Conhece os nossos corações, sabe de nossas fraquezas, conhece as nossas imperfeições, mas mesmo assim nos convida a seguir adiante. A nossa rogativa maior, Senhor, é que tu nos dê forças, a fim de que nada possa atrapalhar o nosso caminho em direção a galgarmos patamares mais altos da evolução moral. Dá-nos a tua força, Senhor. Ampara cada um dos companheiros que estão conosco, nos acompanhando pela internet. Ampara também aqueles que vão assistir depois. E ampara, Senhor, os desencarnados que estão conosco. Que sejamos todos nós cobertos pelo teu manto de amor e de luz. E que essa luz nos renove, Senhor, em nossos mais nobres propósitos, trazendo-nos a direção, realinhando-nos o caminho, a fim de que tu possas continuar sendo o nosso norte, a nossa bússola. Assim, Senhor amado, com essa prece, pedimos permissão para dar continuidade a essa transmissão virtual da Escola Espírita Jesus de Nazaré, aí em Campo dos Goitacazes. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, você pode mudar sua vida, é a proposta da palestra dessa noite. A gente vai fazer de uma maneira dinâmica. Vamos pegar essa frase e vamos desdobrá-la. Vamos analisar cada uma das palavras e, ao mesmo tempo que assim fizermos, iremos trazer o conteúdo espírita doutrinário para criar um conjunto sustentável de ideias para afirmar que você pode mudar a sua vida. Para começarmos, então, meus irmãos, quem é você? Será que nós sabemos quem somos? Será que nós temos, de alguma maneira, compreendido a necessidade de nos autoconhecer, de saber quem somos? Mas, inicialmente, sem maiores aprofundamentos,
porque, é claro, esse autoconhecimento tão necessário vai exigir trabalho, esforço. Ele é respaldado na doutrina espírita pela questão 919 de O Livro dos Espíritos, onde, em dois momentos, 919 e 919A, Kardec perguntaria qual o método mais prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar dessa vida, de vencer a sua inclinação ao mal. E os benfeitores espirituais, ali, da equipe do Espírito de Verdade, representados por Santo Agostinho, lhes diz: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo, apontando o caminho do autoconhecimento como uma ferramenta de aprimoramento moral e de vencer más inclinações. Kardec, inquiridor, prolonga, desdobra a pergunta dizendo: sabemos muito bem o valor que tem essa máxima, mas como podemos efetivamente conhecermos a nós mesmos? E Santo Agostinho lhe direciona em dois caminhos. O primeiro, reservar o momento do dia, tal qual ele fazia, para passar em revista os comportamentos do dia e, analisando os comportamentos, detectar qual é o sentimento motivador do comportamento e, assim, poder exercer um controle maior. E, no segundo momento, Santo Agostinho sugere que nós validemos o que o outro tem a dizer a nosso respeito, já que, muitas vezes, conseguimos camuflar de nós mesmos os nossos próprios defeitos. Mas voltando à sequência de ideias, quem é você? Meus irmãos, nós somos uma individualidade imortal. Muitas vezes, nós apenas nos enxergamos como uma personalidade. Muitas vezes, nos enxergamos com aquela vestimenta carnal que momentaneamente usamos. Mas somos uma entidade espiritual, somos uma individualidade que vem ao longo das histórias, acumulando conhecimentos, questionando valores e nos desafiando a fazer mudanças. Então você é um espírito imortal. Na questão de número 115 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec teria inquirido os benfeitores espirituais da equipe do Espírito de Verdade, e a pergunta que Kardec faz tem um conteúdo. A pergunta que ele faz, na verdade, tem um contexto, porque Kardec vem de uma cultura católica, teria estudado numa escola protestante, e o que ele conhecia até a questão 115 é a teologia dos anjos e demônios. Então ele perguntou na questão 115 se Deus teria criado espíritos bons e espíritos maus. E os benfeitores espirituais vão responder a Kardec de forma incisiva que Deus criou-nos todos iguais. Mesmo ponto de partida, sem privilégios, criados simples e ignorantes. No entanto, no desenrolar da resposta, os amigos da luz afirmam que um dia nós seremos perfeitos. Então, a nossa predestinação, o determinismo espírita é que um dia nós seremos perfeitos. Então, até aqui, meus irmãos, espíritos imortais, criados imperfeitos, simples e ignorantes, no entanto, predestinados a atingirmos a perfeição moral. Com base na questão 115, podemos afirmá-los que nós somos perfectíveis. Então, um dia, nós seremos perfeitos. As qualidades morais embrionárias que estão registradas em nós, em nosso mais profundo psiquismo, um dia serão desenvolvidas. É por conta disso que podemos afirmar, perfectíveis que somos, que nós podemos. Então, não podemos simplesmente porque pensamos que podemos ou porque achamos que podemos. Afirmamos que podemos porque um dia essas qualidades que estão em nós serão desenvolvidas. E é por isso que quando nós dizemos que podemos, afirmamos e revemos as potencialidades que estão
registradas dentro de cada um de nós. Quando nós nos lembramos de Leon Denis e citamos agora a sua magnífica obra, O Problema do Ser, o Destino da Dor, na parte terceira, nós vamos encontrar esse espírito de imensa envergadura moral, que, na verdade, até seria o substituto de Allan Kardec, se ele não aceitasse fazer e nos trazer a codificação. Leon Denis vai falar das potências da alma. Vale a pena depois os companheiros consultarem o livro e fazerem a leitura. No entanto, agora, eu queria trazer a questão 621 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec, questionando os benfeitores espirituais, lhes pergunta aonde está escrita a lei de Deus. E a resposta, uma das menores do livro, é dito-nos que a lei de Deus está na consciência. Então, meus irmãos, desde aquele primeiro momento, aquela primeira encarnação no reino hominal, aquela primeira, ainda primatas, a lei de Deus foi grafada no nosso psiquismo mortal. As encarnações, os embates, as vidas, as lutas da vida nos fazem resgatar, nos fazem emergir esses sentimentos. Então, eu trouxe essa alegoria, essa animação gráfica, está aí. Um companheiro, quem sabe algum de nós, que gostaria de sentir alegria, mas ainda não sente, mas um dia sentirá, porque a alegria não virá de fora para dentro, ela será construída de dentro para fora. Ser alegre, ter felicidade, ter contentamento é uma destinação do espírito. Assim como também, quantas vezes queremos ser pacientes, queremos ter harmonia interna e não conseguimos, e buscamos, talvez, uma ajuda exterior que não é rejeitada, também é necessária, mas não nos esqueçamos de entender e aceitar que a paciência e a harmonia estão dentro de nós a serem desenvolvidas, bem como a piedade, bem como a união, bem como todos os valores. Eu costumo fazer uma comparação com um programa de computador. Talvez alguns não entendam a linguagem, mas imaginemos que nós instalamos um programa em nosso computador e ele está no computador, mas nós não o inicializamos. Então, ele está no computador, mas ele ainda não tem a função. Não podemos atuar nele, não podemos experimentá-lo, porque ele ainda não foi inicializado. Dessa mesma maneira, algumas vezes os caracteres morais estão em nós, trazidos pela lei de Deus, grafado em nosso psiquismo, mas que ainda não foram acionados, tal qual, por exemplo, a fraternidade ou mesmo a própria caridade. Ainda a fraternidade e a solidariedade, que tanto gostaríamos de sentir e ter, e não conquistamos ainda, estão em nós, assim como a fé, assim como a paz, assim como a luz, assim como o perdão. Qualidades morais que trazemos de forma embrionária e que precisam ser desenvolvidas. É por isso que você pode mudar a sua vida. E todos estes sentimentos, meus irmãos, todos eles comungam, dentre outros, para nos ensinar a amar. Então, quando eu estou desenvolvendo a paciência, a tolerância, o perdão, são sentimentos periféricos que vão nos conduzir ao grande sentimento que é o amor. A finalidade da vida é aprender a amar e a perfeição moral está cada vez mais perto da gente quanto mais nós desenvolvemos essa valência moral que, repetindo, é o nosso objetivo. Então, a lei de Deus grafada em nossos corações, que inevitavelmente nos levará a desenvolver as virtudes, nos afirma que podemos. Então, você pode. Percebamos, queridos, que, na verdade, o trabalho seria, então, de autodescoberta. Seria o mergulho em nós mesmos.
seria um trabalho de relembranças, tentar resgatar e desenvolver e intensificar as qualidades morais, ao mesmo tempo que, percebendo as sombras presentes em cada um de nós, procuraremos amorosamente, dentro do nosso próprio tempo, combatê-las. Mas então Jesus está dizendo que você pode. E eu me recordo daquela fala de Marcos, capítulo 9, versículo 23, onde aquele pai, extremamente sofrido por ter um filho que era tido como lunático, mas, na verdade, ele sofria de um processo obsessivo. E aquele pai leva, sabendo do trabalho feito por Jesus na Palestina, leva aquele menino aos discípulos e lhes pede ajuda. Os discípulos não entenderam, mas não puderam socorrer aquele menino. Aquele pai não desiste. E, em oportunidade futura, procura por Jesus. E agora vai direto ao Cristo e diz, olha, eu trouxe meu filho, mas seus discípulos nada puderam fazer, e faz a seguinte indagação. Será que é possível? Será que há chances para o meu filho ser curado? E a palavra de Jesus para aquele pai é: tudo é possível aquele que crê. É claro que aqui, esse tudo dentro de uma cogitação, de uma análise, entendendo que é um tudo limitado. Mas esse tudo limitado começa pela nossa crença. E aquele pai confiante permite que Jesus adentre, então, ao trabalho de socorro e resgate aquele filho daqueles companheiros opressores. Tudo é possível aquele que crê. Há uma questão do Livro dos Espíritos, eu costumo dizer que é uma das questões mais emblemáticas, talvez uma das mais desafiadoras, talvez uma das que mais nos coloquem em xeque. É quando Allan Kardec irá perguntar à espiritualidade: poderia sempre o homem? Meus irmãos, observem que poderia sempre, e não uma vez ou outra, pelos seus próprios esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta é surpreendente. Os benfeitores dizem a Kardec: sim, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. E arrematam dizendo: quão poucos dentre vós fazem esforços. Meus irmãos e minhas irmãs, talvez o que nós precisemos agora é compreender esse sim e intensificar a nossa vontade. Talvez seja a hora de começarmos a rogar a Deus que nos dê vontade de ter vontade, porque tendo vontade, tomamos atitudes. Eu tenho plena convicção de que alguns que agora participam dessa live, nessa quarta-feira, dia 10 de novembro, estão vendo por um telefone celular. Agora, com a minha imagem maior e as letrinhas pequenas, não enxergam, não conseguem ver a letrinha. Enfrentam uma dificuldade, é um desafio, mas estamos vivenciando esse momento porque tivemos vontade. Quando as casas voltarem ao presencial, e eu imagino que mesmo no presencial teremos que ser criativos para manter esse modal virtual, porque nós fizemos avanços nessa área e temos assistido muitos à distância. Talvez a gente precise também ter vontade de voltar, ter vontade de ir. Então, a vontade aciona em nós as ferramentas de realização. Então, nós podemos. E interessante quando ele diz: fazendo esforços muito insignificantes. Então, nós podemos fazer, com essas 3 palavras, dizer: sim, você pode. Ou então dizer: você pode sim. Se acrescentássemos aí o verbo, além do verbo poder, o verbo ser, a gente criaria outras frases, tipo: sim, pode ser você. Sim, pode ser você. Sim, você pode ser você, sim. Meus irmãos,
nós podemos. A afirmativa de Jesus, que muitos religiosos ainda de outros segmentos, e aqui falamos com todo respeito, não conseguem explicar, uma fala do Cristo que agora, respaldada pelo conhecimento espírita, toma uma formatação lógica, foi aquela que o Rabi da Galileia teria nos dito. Na verdade, João 14:12, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Era Jesus declarando a nossa natureza de conseguirmos conquistar e fazer as mudanças. Você pode mudar a sua vida. Eu queria trazer aqui o exemplo dos discípulos. Nós vamos escolher falar primeiro de Pedro. Pedro, aquele rude pescador de Cafarnaum, era um homem que vacilava na fé. Era um homem que, no momento da crucificação, apesar de ser avisado pelo Rabi, negaria o Senhor. Era um homem que, quando agora, mesmo tendo reencontrado o Rabi redivivo, materializado, algumas vezes, estando ele vendo o Senhor, e isso, na verdade, antecede a morte do Cristo, aquele episódio onde o Senhor teria chegado, desembarcado em Cafarnaum, vindo de Gadara, e depois de ter ficado 3 dias e 3 noites curando, tratando e pregando o evangelho para uma multidão, manda que os discípulos entrem na embarcação e se afastem um pouco para descansar. E ele, quando termina o trabalho, vai caminhando sobre as águas. Os discípulos se assustam. Pedro imagina ser um fantasma, mas agora o Senhor o reconhece, ele reconhece o Senhor, ele diz: Senhor, se és tu, manda que eu ande sobre as águas. E Pedro vai. O Senhor diz: vem, Pedro. E Pedro, no auge da sua vacilante fé, começa a andar. Mas os ventos, as ondas, o fazem ficar amedrontado, e o medo compromete a fé, ele começa a afundar, e é Jesus que, estendendo as mãos, o recolhe, o salva, o traz de volta. Esse mesmo Pedro, que mais tarde se transformaria num dos principais nomes do colégio apostólico, a ponto que, segundo Lucas, no livro de Atos, quando ele ia em direção à igreja, ao templo, as pessoas colocavam os seus doentes na calçada, para quando Pedro passasse, a sombra de Pedro pudessem curar aqueles homens. De uma fé vacilante, de um medo intenso no cenáculo, à casa do caminho. Ao colégio apostólico, a um importante pilar do cristianismo primitivo, levando a mensagem, tratando dos enfermos, repetindo o trabalho de Jesus. Na verdade, meus irmãos, Pedro apenas descobriu, relembrou as potencialidades que estavam nele mesmo, assim como nós podemos. Então, você pode mudar. Vamos avançar na nossa mesma metodologia? Então, você pode, porque você é um espírito mortal, predestinado a ser perfeito. Você pode vencer vícios, mazelas, o mau caráter, as sombras interiores, você pode. Mas, meus irmãos, você pode mudar. Essa mudança não é no simples sentido de transferir de um lugar para o outro, não. Essa mudança temos tentado fazer algumas vezes e não fluem, não frutificam. É quando fugimos, mudamos de uma cidade para outra, na intenção de mudar a vida, mas nos levamos iguais, sem fazer mudanças em nossos corações. Não é dessa transferência que estamos falando. Estamos trabalhando a questão de fazer a mudança, mas a mudança no sentido de transformação. A mudança
que vai fazer-nos migrar do velho homem agressivo, invejoso, melindroso, ciumento, cheio de defeitos, temeroso, para um homem seguro, equilibrado, sereno, com discernimento e sabedoria, sabendo militar nas linhas da fraternidade, do amor, da compaixão, da piedade e da misericórdia. É dessa transformação, coloquei o carimbo de ok, que estamos falando. Então você pode transformar-se. Paulo de Tarso, escrevendo uma carta à igreja que está em Roma, a igreja dos cristãos que estão em Roma, capítulo 12, versículo 2, registra-nos assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, mas observe, meus irmãos, transformai-vos. No passado, quisemos transformar as pessoas. No passado, quisemos impor uma fé. E em nome do meigo rabi da Galileia, fizemos guerras sangrentas, matamos em nome de Jesus. Mas observem que se quisermos transformar o mundo, o qual não nos conformamos, precisamos transformar a nós mesmos. A doutrina espírita tem uma vertente extremamente interessante, extremamente cativante. É aquela que o Espiritismo nos diz, nos convoca o que precisamos fazer, mas também, ao mesmo tempo, ele nos diz como devemos fazer. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Meus irmãos, nós podemos agora estar diante de uma dificuldade, de um problema, de uma luta pessoal, e talvez o resultado, a mudança disso, a solução esteja mais perto do que pensamos. Talvez seja numa mudança de paradigma para entendermos de fato o nosso momento e compreendendo, mudando o nosso entendimento, podemos mudar, quem sabe, uma situação. Eu queria contar aqui uma história que eu já me ouvido contando, talvez, em outras palestras, mas ela é dessa palestra. A história de um homem muito pobre que morava com a sua esposa e 6 filhos numa pequena casa, na verdade, num casebre. E esse homem não está satisfeito com a sua situação. E ele morava no interior, e ele procura um padre da sua comarca, ele é da católica. E o padre, vendo aquele homem em desespero, procura aconselhá-lo. E vai lhe lançar um desafio. Ele diz: você quer realmente mudar a sua vida? Aquele homem dizia: eu queria mudar de vida, eu não quero viver essa vida mais. E o padre lhe perguntou: você quer de fato mudar a vida? Ele respondeu que sim. Então o padre tinha na casa paroquial, interior, no fundo da casa, uma criação de animais. Havia ali patos, galinha, havia um porco, mas também havia um bode e algumas cabras. Então aquele padre, agindo de sabedoria, tomou uma corda, enlaçou no pescoço do bode, entregou nas mãos daquele homem e disse: olha, você vai levar esse bode para sua casa e vai ficar com ele lá uma semana. Mas, padre, esse bode, levar o bode para casa, vai mudar em que a minha vida? Você quer mudar de vida? Perguntou o padre. Sim, padre, quero. Então leve o bode. Quando ele chegou em casa, as crianças ficaram com medo, é claro, choraram, desesperaram. A mulher ficou aborrecida com ele. Como é que você traz um bode para esse cubículo? Mas, diante da afirmativa, da orientação do padre, a família foi aceitando e aceitou. Aquele bode ficou ali 7 dias. Eu não sei quantos conhecem um bode ao vivo. Bodes, por mais que estejam limpos, não cheiram bem. E aquele não tinha um bom aroma. E foi uma semana difícil. Mas quando deu aqueles 7 dias, bem cedo pela manhã,
Ele pegou a cordinha, colocou de novo no pescoço do bode e ia levando para o padre. Quando chegou no seu próprio portão, encontra o padre lhe esperando. E o padre disse: padre, o senhor veio buscar o bode? O padre disse: não, meu filho, eu vim te dizer que você vai ficar com o bode mais uma semana. Mas, padre, isso vai mudar em que minha vida? Não, você vai ficar mais uma semana. E ele resolveu aceitar o bode. E aquela semana, meus irmãos, embora a gente saiba que o inferno não existe, ele é uma criação da teologia para manipular as pessoas pelo medo. A palavra inferno foi inserida na Bíblia no século IV da era cristã, quando da tradução da Bíblia do grego para o latim, e nós fizemos isso propositalmente, na intenção de manipular pessoas, mas, enfim, fomos nós mesmos que fizemos, porque éramos nós mesmos em outros corpos, com outras mentalidades. Mas, enfim, a vida daquele homem, aquela semana, foi o inferno. O bode fazia número 1 e número 2. Os copeiros entendem o que estou dizendo? Também fazia o número 1,5, porque bode também dava pum. Sim, a casa estava empesteada, estava horrível aquela situação. Mas, passada aquela semana, aquele homem acordou mais cedo ainda para não encontrar o padre na porta. Colocou a cordinha no bode e levou para a casa paroquial. O padre aguardava, recebeu o bode, tomaram um café com broa e aquele homem voltou para casa. 3 ou 4 dias depois, o padre encontrou aquele homem na rua e lhe perguntou: meu filho, como está a sua vida? E ele disse: ah, padre, que vida boa. Eu, a minha casinha, a minha família, meus filhos, minha esposa, que vida boa. Meus irmãos, o que mudou? Nada mudou. O que mudou foi a maneira de enxergar a vida. Quem sabe a gente possa sair dessa live pensando e canalizando energias para ver o lado bom do problema, o ensinamento, tirar proveito das crises, podemos olhar a dificuldade. Eu quero te convidar a transformar, a trocar o nome de problema para desafio. Troca de problema para oportunidade. Comece a olhar as situações adversas e entender que elas têm sempre funções educativas para o espírito imortal. Então você pode mudar a sua vida. Vamos seguir aquele mesmo raciocínio, mas o que seria vida? O que seria mudar a sua vida? Quando nós pensamos em vida, no primeiro momento, é claro, nossa mente se direciona para aquela porção de energia vital limitada que nós recebemos para cumprir o período reencarnatório planejado a cada um de nós. Uma quantidade de fluido vital. A gente pensa em vida corpórea, a gente pensa na vida física. Mas no segundo momento, podemos pensar e desdobrar para a vida verdadeira, para pensar na vida imortal, para pensar na vida espiritual. Então, nós podemos mudar a nossa vida. Tanto a vida material, a corpórea, como a vida espiritual. Se quisermos, por exemplo, eu quero fazer aqui um comparativo, eu vou trazer ao longo desse trabalho 3 atitudes que, se fizermos, mudará a nossa vida, melhorará a nossa vida corporal. E depois que eu trouxer os 3, eu vou linkar esses 3 com a possibilidade de fazer o mesmo com a vida espiritual. Comecemos pela vida corpórea, meus irmãos. Eu queria trazer, para introduzir aqui, antes de falar dos 3 comportamentos, lembrar, está aí uma chaleira com a água fervente, e lembrar de Tiago, apóstolo de Jesus que ficou em Jerusalém, capítulo 4, versículo 14, aonde eu imagino que estaria Tiago fazendo um chá, não numa chaleira moderna dessa, e esquecer a água no fogo. E quando ele voltou para a cozinha, se é que era o nome cozinha, aquele cômodo, um vapor ocupava parte, nebrinava o espaço. E aí ele escreve dizendo assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco
e depois desvanece. Meus irmãos, a visão de Tiago era que a vida material passa muito rápido. Ela tem passado. No domingo passado, fizemos uma palestra presencial no retorno experimental do Grupo Espírita de Trabalho Cristão aqui em Cariacica, uma cidade da Grande Vitória. E nós verificávamos lá os livros de registro dos companheiros, e a última reunião foi no dia 7 de março de 2000. Meus irmãos, passaram 2000, 1 ano e 7 meses. Meus irmãos, como passou rápido, como a vida tem passado rápida, como a gente olha para o passado e percebe que o tempo correu, como olhamos para o espelho e percebemos que envelhecemos, a vida passa rápido e, na visão de Tiago, como um vapor. Será que não deveríamos aproveitar a vida melhor para, através dela, a vida material, a vida corpórea, conquistar as virtudes do espírito imortal? Então nós podemos mudar a nossa vida, mudar a vida corpórea, mudar essa vida com atitudes. Vou dizer como. A primeira delas, meus irmãos, podemos e precisamos rever hábitos alimentares. Há uma fala atribuída a Confúcio, onde ele vai dizer que nunca te arrependerás por teres comido pouco. Rever hábitos alimentares, tentar evitar a gordura in natura, evitar carnes gordurosas, quem sabe evitar carnes vermelhas, quem sabe aumentar a ingestão de frutas, de legumes, folhas, verduras, quem sabe começar a ter o cuidado de tomar mais água. Diz a Organização Mundial de Saúde de que nós deveríamos tomar, para cada quilo de massa corporal, 35 ml de água. Então, por exemplo, se pesamos 100 quilos, deveríamos tomar 3,5 litros de água. Meus irmãos e minhas irmãs, independente do seu momento agora, mudar a alimentação, tomar esse cuidado, irá, de alguma maneira, em algum grau, melhorar a sua vida física. Assim como também, no segundo momento, os cuidados com a higiene, tão agora necessários numa época ainda de pandemia. Precisamos, meus irmãos, rever isso. Não temos que abrir a guarda, não é hora de abrirmos a guarda ainda. Muitas casas têm voltado ao presencial parcialmente. Eu tenho ido a algumas, mas casas que têm uma estrutura, arejadas, espaçamento de cadeiras, álcool em gel. Segunda-feira passada, anteontem, estive em Guarapari, no Grupo Espírita Allan Kardec, e lá, na parede, passavam uns slides orientando as pessoas ao uso das máscaras, evitando, por exemplo, compartilhar uma caneta, evitando colocar as mãos no rosto, não usando mais copos compartilhados. Podemos e precisamos cuidar da higiene. Muitas vezes é a falta de higiene que nos adoece. Então, os cuidados com a higiene podem melhorar a qualidade de vida. E o terceiro, meus irmãos, e último, incluir no nosso cotidiano uma atividade física. Uma proposta da Organização Mundial da Saúde, olha, meus irmãos, não é tão difícil, não. Uma proposta mínima, uma caminhada de 30 minutos, 4 vezes por semana. Daria para fazer? Eu acho que sim. Desça do ônibus 2, 3 pontos antes, faça a caminhada, promova, programe sua agenda. Então, se nós revermos hábitos alimentares, se a gente diminuir, começar a cuidar mais da higiene, e se a gente criar o hábito de uma atividade física, nós iremos mudar e melhorar a nossa vida. No paralelo, como é que podemos fazer para melhorar e mudar a nossa vida espiritual? Então, a partir daqueles 3 princípios de mudança da vida física, trabalhemos também 3 possibilidades para mudar a vida espiritual. Primeiro ponto, meus irmãos,
rever hábitos comportamentais. Por exemplo, um deles, a reclamação, a lamúria, esse descontentamento, uma insatisfação e o comentar com o outro. A pessoa nos passa pela gente na rua e pergunta: como vai? Como vai? Como diz o Oswaldo Montenegro, é só um oi. Mas respondemos e contamos, abrimos lá um terço de reclamações e lamúrias. Meus irmãos, cuidado com a reclamação. Fomos orientados por Jesus a agradecer. Paulo de Tarso, escrevendo a carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18 e 17, vai dizer para a gente: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. O hábito da irritação, da pouca paciência, das acusações, da maledicência, rever os hábitos comportamentais e procurar evitá-los num projeto que no meio espírita é conhecido como reforma moral, reforma íntima, onde eu preciso primeiro me autoanalisar, me autoavaliar, a exemplo do citado já aqui da proposta de Santo Agostinho, e procurar a cada dia me melhorar um pouco. Mas se eu rever hábitos comportamentais, por certo, meus irmãos, eu irei estar investindo numa melhoria espiritual. Também cuidados com a higiene mental. Meus irmãos e minhas irmãs, o que nós temos assistido na TV? Quais são as séries que temos acompanhado? Qual é o nosso acesso ao Netflix? O que temos feito? O que temos lido? Que sites da internet visitamos? Que é uma dica para melhorar a higiene mental, uma dica extremamente importante: culto do evangelho no lar. Se você não faz ainda, comece a fazê-lo. Se você não, de alguma maneira, parou de fazer, retorne. O culto do evangelho no lar é uma ferramenta de higienização, tanto do espaço físico da casa, mas principalmente de nossas mentes. Então, investir em saúde mental, ler sempre um bom livro, estar sempre lendo um bom livro. Terminou? Comece outro. Mas, Hélio, não gosto de ler. Leitura é hábito. Comece. Não precisa de muito, não. 15 minutos diário. Um marcador e um livro, 15 minutos. Marque. Anote palavras importantes. Marque com um marcador de textos. No terceiro momento, meus irmãos, para a gente poder mudar a vida espiritual, seria a atividade no bem. Seria o servir. Então, a casa nos convida à tarefa, ao trabalho, de montar a cesta básica, de participar da confecção da sopa, de trabalhar na costura, de fazer uma palestra, de dar um estudo, de ajudar na manutenção do ambiente físico, de aplicar um passe. Meus irmãos, não podemos dizer não. A atividade, o serviço no bem, na casa espírita é fundamental para melhorar a nossa vida espiritual. O trabalho também pode ser o voluntário de uma instituição, uma escola da sua região, um trabalho voluntário para servir melhor as pessoas. Então, meus irmãos, se eu rever hábitos comportamentais, se eu me auto-vigiar, se eu tomar cuidados com a higiene mental e se eu investir numa atividade, no serviço no bem, inevitavelmente eu irei mudar a minha vida. Mas aqui, para começar a completar a frase e fazer o fechamento, sua vida? Será, meus irmãos, que a vida realmente nos pertence? Será que não estamos diante de um patrimônio material transitório que deveria ser usado, ou pelo menos analisado, como estamos usando para a aquisição do patrimônio mortal? Será que nós compreendemos o valor da vida física? Será que entendemos que deveríamos usá-la em nosso favor para intensificar virtudes e combater os defeitos morais? O apóstolo Pedro, certa ocasião, aquele da história, ele foi inquirido por Jesus. Era o momento em que as perseguições haviam
iniciado, e os discípulos do segundo escalão, podemos dizer assim, começaram a fugir. Meus irmãos e minhas irmãs, ficar quando tudo está bem é fácil. O desafio é ficarmos quando não está fácil. Mas, enfim, perguntou, olha, reuniu os 12, tem um grupo aí indo embora. Não quereis vós também fazer o mesmo? Ele precisava daqueles homens coesos, unidos, para dar seguimento ao projeto de expandir o cristianismo no mundo. E Pedro, então, reunindo-se, aproximando do mestre, teria lhe dito, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Aquele rude pescador de Cafarnaum havia compreendido que a grande proposta de Jesus não era para a vida material, eram para as conquistas das virtudes espirituais. Mas, irmãos, então, para a gente poder terminar, você pode. Você pode mudar a sua vida. Agora, observem, só você pode mudar. O outro, por mais que queira, por mais que tente, não pode mudar a você. Você tem que se permitir a mudança. Você tem que querer mudar. Você tem que investir na mudança. Só você pode mudar a sua vida. Mas há um detalhe importante. Só você pode, mas você não pode mudar sozinho. Meus irmãos, nós somos seres que dependemos uns dos outros. O tempo todo, guarde isso. Somos seres que precisamos uns dos outros o tempo todo. Está aí a pandemia do coronavírus, trazendo essa informação de forma prática. Todos nós somos iguais e precisamos uns dos outros. O que afeta o nosso irmão no Oriente, literalmente nos afeta aqui. Somos uma grande humanidade e, vendo dessa maneira, percebemos que não podemos sozinhos. Precisamos do auxílio um do outro. Quando Paulo de Tarso vai interpretar o maior mandamento de Jesus, o resumo do seu mandamento, aquele, amai-vos uns aos outros da forma que eu vos amei. Ele, falando aos Gálatas, capítulo 6, versículo 2, diz assim, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Cumprir a lei de Jesus é levar a carga do meu irmão, a lei de amor, e permitir que o meu irmão me ajude a levar a minha carga. Meus irmãos, nós podemos mudar a nossa vida. Não podemos mudar sozinhos. Mas só nós, com a nossa permissão, com o nosso empenho, com as escolhas que faremos, poderemos produzir resultados novos. Eu quero encerrar com a frase que Emmanuel, a fala de Paulo de Tarso, que Emmanuel utilizou para a abertura da lição preparatória, o mais e os discípulos. E é o capítulo 4 da Carta aos Filipenses, versículo 13, aonde está dito, tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, sozinhos não podemos. Sem Jesus, não podemos. Há uma parábola, vou encerrar com essa parábola, a parábola da videira verdadeira, João capítulo 15, palavra de Jesus. Eu sou a videira verdadeira. Meu pai é o grande lavrador. Vós sois meus ramos. Ele falava para discípulo, para você e para mim. E dizia, não pode um ramo dar frutos sem estar ligado à videira. E arremata, porque sem mim nada podeis fazer. Temos tentado fazer sem Jesus consecutivamente e temos nos frustrado. Mas Paulo está dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Com a força do alto, com a força de Deus, com o nosso trabalho, com o nosso esforço, com as orientações do mundo maior, conseguiremos vencer os vícios, as dificuldades morais, os comportamentos ainda levianos. Podemos, queridos, mas é preciso alimentar a vontade e tomar as decisões mais acertadas. Eu quero concluir trazendo de novo essa imagem. A imagem desse rapaz que agora abraça-se aos pés de Jesus. Eu fico imaginando, meus irmãos, que momentos antes,
aquele menino olhava aquela cruz e via lá o Senhor içado no madeiro. E talvez ele tivesse perdido as esperanças, mas o Senhor desce da cruz. O Senhor está entre nós. O Senhor compreende a nossa fraqueza e vem nos dizer: levanta, recomeça, reinicia a sua história, porque você pode mudar a sua vida. Que possa o Rabi da Galileia nos abençoar nessa noite de quarta-feira, aqui pela internet, e nos propiciar os recursos durante o sono dessa noite, pelo auxílio do nosso anjo guardião, para que a informação ouvida aqui nos faça sair compreendendo efetivamente que podemos mudar a nossa vida. Nós vamos fazer uma oração, convidar os companheiros a fecharmos os nossos olhos e, mais uma vez, agradecer dizendo: Senhor amigo, gratidão, Senhor, porque nos reunimos aqui voluntariamente. Não, ninguém nos obrigou. Nós viemos aqui porque quisemos. Tivemos vontade. Porque o nosso coração, por mais que ainda distantes do teu, já tem plena consciência da necessidade de buscá-lo. Assim, Senhor, pedimos que tu nos envolva num abraço carinhoso, nos erguendo do chão, nos levantando da inércia, nos acolhendo, nos dizendo que podemos seguir adiante, podemos fazer mudanças, deixando para trás o passado doloroso, as marcas infelizes, e com essa convicção de que um dia seremos luz, caminharmos hoje para ascendermos aos mais altos e profundos conhecimentos e transformá-los em nossas próprias atitudes. Ajuda-nos, Senhor, para que a nossa luz brilhe, iluminando o nosso caminho, iluminando o caminho daqueles que estão à nossa volta. Gratidão, Senhor. Permita que essa unidade tua, da tua seara de amor, a Escola Espírita de Jesus de Nazaré, seja protegida, que os seus membros sejam acolhidos, que a diretoria seja inspirada e que essa casa continue sendo farol de luz aí no movimento espírita de Campos dos Goytacazes, levando amparo e socorro a tantos corações, quer desencarnados, quer de encarnados. Assim, mestre amigo, com essa oração, pedimos permissão para encerrar essa transmissão de palestra pública virtual promovida por essa casa tão querida. Fica ao nosso lado, Senhor. Fica, Senhor, conosco, hoje, agora e para todo sempre, que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, assim chegamos ao final dessa live, torcendo para que, breve, possamos nos encontrar presencialmente, mais seguros, possamos nos abraçar, estar juntos. Que Deus possa nos abençoar, nos dar aí um final de noite de muita paz e nos conduzir para dias melhores na presença do Cristo. Um abraço, queridos. Deus nos abençoe a todos. Até um próximo encontro.